Olá, alunos! Olá, família! Olá, povo abençoado de Deus! A paz do Senhor a todos! Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Olha, é com extrema alegria que eu venho nesse dia dar início ao nosso a mais nova série de estudo bíblico. Vai ser um discipulado poderoso que vai me fortalecer pessoalmente e vai fortalecer cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Amém? Glória a Deus. É com muita alegria, meu irmão, que eu dou por aberto neste momento essa série de estudos. E como vai funcionar essa série de estudos? Glória a Deus. Vou deixar aqui bem explicadinho para que vocês venham entender como que vai funcionar essa série de estudos. Amém? Hoje, sábado, dia 29. Amém? Hoje, meu irmão, eu vou deixar três perguntas. Amém? Mas as perguntas, vocês que vão responder com as suas palavras, com o que você sente no seu coração. Amém? E vai funcionar assim. Sábado, iremos memorizar uma mensagem bíblica. Eu irei deixar para vocês algumas passagens bíblicas. Amém? Para que vocês venham meditar. Eu irei deixar um texto, uma mensagem da parte do Senhor a vocês. Todos os sábados vai ser assim. Amém? E vou deixar no domingo duas perguntas com texto, com passagens bíblicas, com pensamentos. Amém? E assim vai se suceder durante a semana inteira. Duas perguntas na segunda, duas perguntas na terça, duas perguntas na quarta e duas perguntas na sexta. Amém? E voltaremos novamente com outro tema no sábado. Amém? Assim vai ser o critério da nossa série de estudos. Para quê, meu irmão? Por que Deus colocou isso no meu coração dessa forma? Meu irmão, duas perguntas é necessário por dia. Porque você vai se aprofundar, você vai estudar e responder essas perguntas verdadeiramente, com mais exatidão. Amém? E assim vai se suceder a semana inteira. Amém, alunos? Entenderam? Glória a Deus. Aleluia. Então hoje, sábado, vamos dar início ao nosso primeiro estudo bíblico da semana. Amém? Recapitulando aqui, eu vou deixar tudo num vídeo só, um estudo da semana inteira. Então vocês prestem bem atenção nas perguntas. Vai ser tudo em vídeo, não vou fazer nada por escrito também. Eu vou fazer a pergunta, eu vou repetir 2 ou 3 vezes para que vocês passem a limpo, escrevam ou vocês guardem na memória. Amém? E respondam futuramente. Vai ser 2 perguntas a cada dia. 2 para segunda, 2 para terça, para quarta, para quinta e na sexta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi assim que o Senhor colocou no meu coração para que eu venha ministrar esse estudo para vocês. Amém, meus irmãos? Amém, família? Eu iria dar início nesse estudo segunda-feira, mas o Senhor assim colocou no meu coração para começar hoje, sábado, esse estudo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, meu irmão, para dar início, primeiramente, quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos, encurve sua cabeça e ore ao Senhor e peça por sabedoria. Amém? Deus amado, Deus querido, aqui estamos, Pai, na sua presença, Senhor, nesse dia, Pai. Oh Deus amado, Deus querido, para fazer a sua obra,
para fazer o ID, Senhor, a qual o Senhor nos ordena. Pai amado, Pai querido, todo-poderoso, misericordioso, bondoso Pai, aqui estamos, Pai, humildemente, Senhor, na sua presença, para te pedir, Pai, por sabedoria, por entendimento, por capacidade. Senhor, nos capacita. Faça, Pai, como o Senhor fez com Salomão. Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Pai, nos usa conforme a sua vontade. Nos instrui, Pai, conforme o seu querer. Pai amado, Pai querido, perdoa as nossas falhas. E nos dê, Pai, uma semana de estudos e entendimento, de fortalecimento espiritual. E nos dê, Pai, capacidade, Pai, e força para compartilhar com os próximos. Assim, Pai, é o pedido que lhe fazemos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o tema desse nosso estudo, desse nosso primeiro estudo, é chamado ao ministério. Eu, você, todos nós temos um chamado ao ministério. Nós temos esse chamado por Deus para ministrar algo para as nossas próprias vidas e para as vidas dos próximos, para a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, para a vida de todos. Amém? E eu quero deixar aqui, meu irmão, ao fio. Glória a Deus. Eu tive que dar uma pausa aqui, meu irmão, porque tem um fio aqui atravessando a lamparina e a televisão. Os dois estão interligados. E a minha filha iria passar e iria derrubar. Então eu tive que dar um pause aqui, amém? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso tema. O tema desse nosso primeiro estudo é chamado ao ministério. Amém? Eu quero deixar aqui uma mensagem bíblica para você memorizar. Amém? Vamos memorizar Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Memorize essa mensagem, meu irmão. Memorizem essa passagem de Mateus 28, 18 ao 20. Amém? Meu irmão, eu quero aqui passar para vocês a leitura bíblica da semana. Amém? A leitura bíblica da semana. Segunda, domingo. Você vai meditar em João, vai marcando aí. Vai meditar em João, capítulo 12, do versículo 20 ao 21. Na segunda, você vai meditar em Mateus, no capítulo 4, do versículo 20, do versículo 18 ao 20. Amém? Na terça, você vai meditar em Atos, no capítulo 9, do versículo 20 ao 30. E do capítulo 11 de Atos, do versículo 25 ao 26. Entenderam? Segunda e terça, João 12, 20 ao 21. Mateus 4, 18 ao 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 20 ao 30. Do capítulo 11, 25 ao 26. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, meu irmão? Deu para entender? Deus abençoe a todos. Pessoal, meu irmão, um seguinte anúncio saiu no Jornal de Londres. Glória a Deus. Precisa-se de homens
que queiram trabalhar em viagens perigosas, com um salário pequeno, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante e retorno duvidoso, improvável, receberão honra e reconhecimento em caso de sucesso. O anúncio foi assinado pelo o senhor Sir Ernest Shackleton. Glória a Deus. Eita, nome esquisito. Esse cara, ele é um explorador ártico. Amém? Milhares e milhares de pessoas responderam imediatamente ao chamado. E essas pessoas que responderam estavam prontos para sacrificar tudo em favor do risco, da aventura e da honra incerta. Preste atenção nessa história, meu irmão. Agora vem cá. Deveriam os servos de Deus fazer o mesmo? Fazer os mesmos? Será? Deveriam os servos de Deus, melhor pergunta, deveriam os servos de Deus fazer menos que isso aí? Veja só, esses caras, eles estão se arriscando por algo improvável, por incertezas, apenas pela aventura e por uma honra incerta. Agora, deveria os servos de Deus fazer menos que isso? Olha, meu irmão, o serviço a Deus inclui o ministério pessoal. Pelo esforço pessoal, devemos cooperar com Deus para a salvação do mundo. Durante, meu irmão, esse estudo, durante estas lições, eu e você vamos analisar as diretrizes da Bíblia sobre vários ministérios. Amém? E se esforçar para discernir seus dons espirituais no cumprimento do ministério pessoal. Aqui você descobrirá, meu irmão, nessa lição, primeiro, o chamado bíblico para o ministério, os diferentes tipos de serviços cristãos, e terceiro, o segredo de um ministério de sucesso. Amém? Então, meu irmão, vamos aqui recapitular a leitura semanal. Lembrando, você vai meditar em João, capítulo 12, do versículo 20 ao 21. Você vai meditar em Mateus, no seu capítulo 4, do seu versículo 18 ao 20. Você vai meditar em Atos, no capítulo 9, do versículo 20 ao 30. Em Atos também, no capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Essa leitura, você pode separar ela. Domingo, segunda, terça, é para a semana inteira. Amém? Entenderam então, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Vamos às perguntas. Glória a Deus. Aleluia. Domingo. Eu vou deixar aqui 2 perguntas a vocês. Amém? Glória a Deus. E essa pergunta vai ser referente à grande necessidade. Amém? A grande necessidade. O que você necessita? O que o povo necessita? O que o mundo necessita? Amém? Vamos lá, primeira pergunta. Que observação feita por alguns gregos reflete na necessidade das pessoas hoje? Que observação feita por alguns gregos reflete a necessidade das pessoas hoje?
A resposta, meu irmão, para essa pergunta, marque aí. A resposta para essa pergunta se encontra em João, no capítulo 12. Está entre o versículo 20 e o versículo 21. Amém? Que observação feita por alguns gregos refletem a necessidade das pessoas hoje. João, capítulo 12, do versículo 20 ao 21. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Olha só, meu irmão, vou deixar um texto, um devocional, a qual vai estar a resposta para essa pergunta. Amém? Preste bem atenção. Veja só, o texto original indica que esses gregos estavam acostumados a vir e adorar na festa. Eles não eram visitantes. Eles não eram visitantes curiosos e nem iniciantes em busca da verdade espiritual. Sem dúvida, eles eram tementes a Deus, gentios que frequentavam a sinagoga judaica e procuravam a verdade, mas ainda não tinham se tornado prosélitos, que é gentios. Amém? Gentios foram ver Jesus quando eles eram crianças. Isso está em Mateus 2. Amém? E agora gentios foram vê-lo pouco antes de sua morte. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, alunos. Esses homens insistiram em pedir a Felipe o privilégio de uma entrevista com Jesus. Felipe finalmente procurou André, que sempre levava pessoas a Jesus. E este levou o pedido ao Senhor. Na súplica dos gregos, ele viu um Senhor dos resultados de seu grande sacrifício. Assim o povo de toda a terra e de todos os séculos seriam atraídos pela cruz do Salvador. E assim muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 11. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Dentro dessa mensagem está a resposta da pergunta 1. Mas você medite em João, capítulo 12, do versículo 20 ao 21, que você vai responder essa pergunta com exatidão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pergunta de número 2. Aleluia. Essas perguntas são perguntas de domingo. Amém? Glória a Deus. Como Jesus vê as necessidades deste mundo? Como Jesus vê as necessidades deste mundo? A resposta para essa pergunta, meu irmão, vocês vão achar em Mateus, no capítulo 9 e no versículo 36. Mas você pode escrever com as suas próprias palavras o que esse texto lhe ensina. O que esse texto, meu irmão, lhe ensinou. De Mateus 9:36. Vamos ao texto. Jesus não só curou, ele também ensinou, ele pregou, mas ele não poderia fazer o trabalho sozinho. Presta atenção, meu irmão. Ele precisou de outros para ajudá-lo. Jesus pediu a seus discípulos que orassem para que Deus provesse os trabalhadores necessários.
não demorou muito para que os próprios discípulos se envolvessem no ministério da pregação. Ensinou o ensino e a cura. Essa mensagem está em Mateus capítulo 10. Da mesma forma, quando oramos como Ele ordenou, veremos o que Ele viu, sentiremos o que Ele sentiu e faremos o que Ele fez. Meu irmão, olha só como Jesus vê a necessidade deste mundo. Mateus 9:36. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Mas eu quero aqui enfatizar que você pode deixar também, você pode responder com as suas próprias palavras. Amém? O que você aprendeu com essas palavras? Amém? Deus abençoe. Fala, meu irmão, veja só. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Você que quer ajudar outros a encontrar Jesus Cristo, né? São muitas as maneiras pelas quais você pode ministrar soluções às necessidades físicas e espirituais dessas pessoas. Ao fazê-lo, você pode abrir portas para a salvação. No fim de cada lição, meu irmão, desta série, eu irei apresentar uma avenida de ministérios. Então, meu irmão, aproveitem cada oportunidade que surgirem. E desse modo você utilizará seus dons espirituais para pregar o evangelho e se encher da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Vamos a mais 2 perguntas de segunda-feira. Amém? Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Segunda-feira. Vamos a mais 2 perguntas. Glória a Deus. E o tema dessas 2 perguntas vai ser a grande comissão. Meu irmão, o tema dessas 2 perguntas de segunda-feira é a grande comissão. Veja só essa história, meu irmão. O Duque de Washington é mais conhecido por ter derrotado Napoleão lá em Waterloo. Glória a Deus. No entanto, certa vez, um jovem pastor lhe pediu conselho sobre maneiras para quais ele poderia ter sucesso no ministério. O Duque perguntou: quais são suas ordens de marcha? Quais são suas ordens de marcha? O jovem citou a grande comissão de Mateus, que se encontra no capítulo 28, do versículo 19 ao 20. O Duque respondeu: então, o que você está esperando? Antes da sua ascensão, o Senhor deu várias comissões a seus seguidores. Mateus 28, 18 ao 20. Lucas 24, do versículo 47 ao 49. Em João, do capítulo 20, do versículo 21. Do capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Em Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 20, a qual nós estamos estudando. É geralmente chamada de a grande comissão. Embora ela não seja maior do que as demais em qualquer outro evangelho, nem seja a última declaração que Jesus fez antes da volta para o céu. No entanto, essa declaração, ela se aplica a nós como crentes e devemos entender os fatores nela envolvidos. Amém? Glória a Deus. Aí eu pergunto a vocês:
Que atividades fazem parte da ordem dada por Jesus para fazer discípulos? Que atividades fazem parte da ordem dada por Jesus para fazer discípulos? Você vai achar essa resposta, meu irmão, em Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 e 20. Amém? Que atividade fazem parte da ordem dada por Jesus para fazer discípulos? Mateus 28, do versículo 19 ao 20. Amém? Glória a Deus. Agora, meu irmão, veja essa história que vai nos fazer a pergunta seguinte. A segunda pergunta de segunda-feira. Pessoal, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não importa o lugar em que eu e você estejamos, meu irmão. Não importa. Devemos ser testemunhas de Jesus Cristo e procurar ganhar outros para Ele. Amém? O termo discípulo foi o nome mais popular para os primeiros crentes. Ser discípulo significa mais do que um convertido ou um membro da igreja. Aprendiz é um termo equivalente a discípulos. Se apega a um professor, identifica-se com ele, aprender com ele e viver com ele. Aprender, meu irmão, não simplesmente ouvindo, mas fazendo. Discípulo, portanto, é aquele que crê em Jesus e expressa essa fé por meio do batismo. Ele permanece na comunhão dos crentes para que seja ensinado nas verdades da fé. Nossa igreja cresceria muito mais e os membros seriam mais fortes e felizes a cada membro discipulance. Essa pessoa, se a cada membro discipulasse outra pessoa, desculpem, tá bem? Glória a Deus. A prática de um programa de discípulo sistemático é a única maneira, meu irmão, de a igreja crescer e se multiplicar, em vez de apenas adicionar. Essa é a responsabilidade minha, sua, de cada um de nós cristãos, e não apenas de poucos que foram chamados para ir. Não, é de nós todos. Amém? Glória a Deus. Aí eu faço a pergunta a vocês: que promessa garante o sucesso da grande comissão? Que promessa garante o sucesso da grande comissão? A resposta, meu irmão, você vai achar em Mateus capítulo 28, no seu versículo 20. Que promessa garante o sucesso da grande comissão? Que promessa garante o sucesso da grande comissão? Essa é a segunda pergunta de segunda-feira. E a resposta você vai encontrar em Mateus 28, no seu versículo 20. Amém? Glória a Deus, aleluia. E para terminar a segunda-feira, eu quero deixar aqui uma reflexão. Paulo descobriu essa verdade ao estabelecer uma igreja em Corinto. Obedecendo a essa comissão, ele partiu para Corinto. Essa mensagem está lá em Atos, no capítulo 18, versículo 1. Conduziu pessoas ao conhecimento de Cristo, batizou algumas delas. Esse batismo você vê lá em Atos 18, versículo 8, tá bom? E continuou o ensinamento da palavra durante 1 ano e 6 meses. Esse ensinamento está em Atos 18, versículo 11. Quando a situação se tornou difícil, Paulo recebeu uma visão especial do Senhor, que disse: não temas, eu estou contigo. Está lá em Atos 18, do 9 ao 10. Então, meu irmão, o que o Senhor quer dizer para mim e para você aqui, nessa nossa nova trajetória?
Não temas, eu estou contigo. Então, meu irmão, não temas, apenas creia e busque sabedoria dos céus, do Senhor, que Ele vai te fortalecer e te ensinar, e você vai responder todas essas perguntas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos a terça-feira, umas 2 perguntas. Amém? Deus abençoe a todos. Olá, alunos! A paz do Senhor, terça-feira! E vamos com mais 2 perguntas e com mais 2 histórias impressionantes, interessantíssimas. Amém? Glória a Deus! E para responder e para me fazer essas 2 perguntas, nós vamos usar o chamado ao ministério. É o tema dessas 2 perguntas. Chamados ao ministério. É muito importante, meu irmão, essas lições, porque nos ajuda a nos fortalecer a entender o verdadeiro chamado de Cristo, de Deus em nossas vidas. Amém? Então, vamos à primeira pergunta. Melhor, vamos à primeira história. Depois eu faço a pergunta, amém? Pessoal, o termo pescadores de homens não era novo. Durante os séculos, os filósofos gregos e romanos o tinham usado para descrever o trabalho de alguém que procurava pregar, outros por meios de ensino e da persuasão. Pescar homens é apenas uma das muitas figuras do evangelismo na Bíblia, e não devemos nos limitar a ela. Jesus também falou sobre o pastor que busca as ovelhas perdidas, lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 1 ao 7. E os trabalhadores na colheitas do campo, está lá em João 4, 34, 38. Uma vez que esses 4 homens estavam envolvidos no negócio de pesca, era lógico o fato de Jesus usar essa abordagem. Glória a Deus. O pescador geralmente pega peixe vivo, mas após capturá-los, eles morrem, não é verdade? Já o evangelista captura peixes mortos em seus pecados. Entenda bem, mortos em seus pecados, os quais, após serem recolhidos para o reino de Deus, são vivificados em Cristo. Agora entendemos por que Jesus teve tantos pescadores em seu grupo de discípulos. Pescadores sabem trabalhar, né? Pescadores têm coragem, têm fé para enfrentar o mar aberto, têm muita paciência e não desistem facilmente. Eles sabem cooperar uns com os outros e muitos são hábeis no uso dos equipamentos e do barco. Cristo nos chamou para que sejamos pescadores de homens. E o que não falta são peixes. Em torno de nós, o que não falta são peixes para ser pescados. Se obedecermos às suas orientações, certamente pegaremos muitos peixes. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Então aí eu faço a pergunta a vocês. Para qual ministério os discípulos foram chamados? Para qual ministério os discípulos foram chamados? Eita glória! Essa resposta, meu irmão, vocês vão achar em Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao 20. Mas aqui nesse texto, nessa história, eu respondi essa pergunta. Se você prestar bem atenção, está respondida essa pergunta. Amém? Glória a Deus. Vamos à segunda pergunta. Mas primeiro eu quero aqui compartilhar com você uma parábola. Hoje a parábola do dono da casa, lá em Mateus 13, 34 e 37, nos adverte a estarmos alerta, porque não sabemos quando Cristo voltará para nos levar para o céu. Como dono da casa na história, antes de
nosso Senhor retornar ao céu, Ele deu a cada um de nós um trabalho específico. E espera que sejamos fiéis durante o tempo de sua ausência, trabalhando enquanto aguardam sua vinda. Fique atento, vigie, ore. É a sua admoestação, ou seja, é a sua obrigação. Amém? Glória a Deus. Aí eu faço a pergunta a vocês. A segunda pergunta de terça-feira. Quantos servos de Cristo recebem uma tarefa específica? Quantos servos de Cristo recebem uma tarefa específica? Essa resposta você vai achar em Mateus, no capítulo 13, do versículo 24. Quantos servos de Cristo recebem uma tarefa específica? Quantos servos de Cristo recebem uma tarefa específica? Mateus 13, versículo 34. Você pode resumir, meu irmão, com um conceito seu mesmo. Você pode resumir, tá bom? Porque você é servo, você tem um chamado, você tem um ministério. Então, você pode resumir essa resposta, tá bom? Glória a Deus. Olha só, meu irmão. Olha que interessante. Espiritualmente, você ainda está preparando as redes, deixando o barco, seguindo fielmente a Cristo, ou desconsiderando o chamado de Cristo, especialmente como você pode cumprir o versículo 33. Estais de sobreaviso, vigiai. Vigiai, vigiai, vigiai. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Oh, aleluia, que alegria. Olá, meus irmãos. Quarta-feira, aleluia. E vamos com mais duas perguntas. E o tema para essa pergunta é instrumentos do ministério. Amém? Instrumentos do ministério. Veja só essa história, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas palavras aos crentes de Corinto. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Amém? A fim de lembrar-lhes um princípio para destruir, um princípio que cada cristão deve levar a sério. Quando Deus vai à guerra, Ele geralmente escolhe os soldados mais improváveis, entrega-lhes as armas mais incomuns e alcança, por meio deles, os resultados mais imprevisíveis. Por exemplo, meu irmão, Deus deu a Sangar. A Sangar é uma aguilhada de bois, e com isso ele matou 600 homens. Essa mensagem está lá em Juízes, no capítulo 3, no versículo 31, amém? Por exemplo, Joel usou um martelo e uma estaca para matar um capitão. Está lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 21. E, por exemplo, Gideão venceu todo o exército midianita apenas com um cântaro e tochas como armas. Está lá em Juízes 7:20. Sansão, olha, ele abateu 1000 filisteus, Golias, com uma pedra atirada de uma funda. Está lá em 1 Samuel 17. Como vencer Ravner, né? Como vencer Ravner? Como vencer Ravner disse: a fé vê o invisível, a vitória em uma batalha ainda não lutada, e faz o impossível, ganhar a batalha com poucos homens e armas peculiares. Amém? Aí eu faço a pergunta a vocês, a pergunta de quarta-feira, a primeira pergunta. Que simples objeto Moisés usou para iniciar seu ministério profético? Que simples objeto
Moisés usou para iniciar o seu ministério profético? Essa resposta você vai achar em Êxodo, no capítulo 4 e no versículo 2. Que simples objeto Moisés usou para iniciar seu ministério profético? Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Amém? Olha só, meu irmão. Se confiarmos em Deus, Ele usará o que temos em nossas mãos. A vara, em si mesmo, não tinha nenhuma virtude, mas nas mãos de Deus, ela se tornou poderosa. Por exemplo, Joseph Pike, lá em 1896, disse: o que parece um instrumento fraco nas mãos de um homem é um instrumento poderoso nas mãos de outros. Simplesmente porque o coração deste queima com santa determinação para realizar o trabalho que tem que ser feito. Glória a Deus. Aí eu faço a pergunta a vocês, meu irmão. A segunda pergunta de quarta-feira. O que Eliseu usou em seu ministério em favor da viúva? O que Eliseu usou em seu ministério em favor da viúva? A resposta vai estar em Segunda Reis, capítulo 4, versículo 2. O que Eliseu usou em seu ministério em favor da viúva? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 2. Amém? Olha só, meu irmão. Deus usa o que temos. Ele não é limitado em seus recursos ou poderes. E poderia facilmente ter suprido as necessidades da mulher sem sua botija de azeite. Mas ele tornou o que ela possuía. Ele tomou o que ela possuía e colocou sua bênção nesses vasilhames. Assim é com o servo de Deus hoje. Amém? Eles podem não ter muitas habilidades naturais, nem recursos materiais, mas se dedicam e se dedicarem o que têm para Deus e seu serviço, pedindo sua bênção, o pouco que tem será aumentado muitas vezes. Assim, meu irmão, é tipo eu não tenho estudos. Todo mundo sabe que eu não tenho estudo. Não tenho capacidade intelectual de dar estudo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me fortalece, ele me capacita, ele me dá habilidade. E assim Deus faz na vida de todos aqueles que buscam. Amém? E assim Deus vai fazer na sua vida. Assim Deus vai fazer na vida de todos. Né? Hoje em dia, eu posso aqui dar um exemplo claro. Eu conheço um pastor que ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele malemar sabe escrever seu nome, mas ele é usado por Deus. Ele ressalta a Bíblia para você de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. E nos mínimos detalhes, com vírgula e ponto. É ele? Não, é o Espírito Santo de Deus que deu essa habilidade para ele. E o Espírito Santo de Deus vai dar esse instrumento do ministério, do seu ministério. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.